Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com vitórias e abençoe imensamente a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das 7 unções. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar. Se aproxime de Deus. Se volte para Ele. Decida investir na sua vida espiritual. Pratique a lei das primeiras coisas. Invista na sua fé. Deve ser a coisa mais importante. O seu relacionamento com Deus deve ser a coisa mais importante da sua vida. Primeiro deve vir o seu relacionamento com Deus. Depois, as demais coisas. Busque de Deus isso. Ore para que Deus te ajude a cada dia mais mantê-lo em primeiro lugar e ter prazer nas coisas espirituais. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 17, no versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Tudo é você crer. Está aí. É você crer. Tudo está no crer. Quando você crê, tudo é possível que crê. A Bíblia diz que sem fé é impossível uma pessoa agradar a Deus. Você pode dizer que você quer agradar a Deus, mas se você não crê nele, se você vive duvidando dele, que esse é o maior problema das pessoas. Elas dizem, eu creio, mas na realidade elas não creem. Elas não estão crendo. Elas não creem. Eu creio, mas quando elas se deparam com uma situação difícil, elas mostram que elas não creem. Porque elas duvidam. Elas questionam, elas recuam. O Davi disse a Saul, quando Saul disse para ele que ele não tinha condições de lutar contra o Golias. E o Davi disse o quê? O Senhor já me deu vitória, ele já me livrou do urso, ele já me livrou do leão, ele também vai me livrar do filisteu. Isso é prova de fé. Ele estava mostrando que ele cria em Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O céu e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não passa. Aquilo que ele falou permanece. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te livrarei. Não temas, porque eu sou contigo. O Davi sabia disso. Que se Deus tinha sido com ele, antes seria agora. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tudo está na fé. Se você crê que Deus foi ontem, mas não vai ser hoje, já perdeu. Se você crê que o mesmo Deus que foi com você ontem pode ser hoje, você já venceu. Tudo é uma questão de fé. Tudo é questão de fé. O que acontece com muitas pessoas? Elas vivem para duvidar. Elas até já viveram milagres, mas agora, esse problema é grande demais. Eu não posso vencer. A visão do Davi era outra, porque a fé dele era viva. Deus me deu vitória e me livrou do urso, me livrou do leão. Quer dizer, ele atribuiu a Deus, não a força dele. Ele fez a parte dele, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão. Eu não sei se você já esteve diante de um urso ou de um leão.
Estamos falando de animais selvagens, não animais domesticados não. Mansos. Ele cuidava de ovelhas. E o urso veio para atacar as ovelhas. O leão veio para atacar as ovelhas. E ele, que era em extremo zeloso, porque ele foi colocado aos cuidados dele, aquelas ovelhas. E ele era zeloso daquilo que estava nas mãos dele. Então, quando o urso veio, o leão veio, e pegou e atacou as ovelhas, ele enfrentou. Ele mesmo conta que ele perseguiu, ele atacou, ele deu golpes. Mas quem é que deu a vitória? Deus. Mas ele teve que enfrentar. Quem deu a vitória foi Deus, mas ele teve que enfrentar. E é isso que você tem que entender. Quem vai te dar vitória é Deus, mas você tem que enfrentar. Você enfrenta o urso, você enfrenta o leão, você enfrenta o Golias, você enfrenta o gigante. E Deus te dá vitória. Talvez você já enfrentou, como o Davi, desafios grandes aí para trás. E Deus foi com você. O mesmo Deus que já foi com você antes, lá no passado, é o mesmo que vai ser agora. É o mesmo. Você já venceu coisa grande aí? Vai vencer agora. O mesmo Deus que foi comigo e me livrou do urso, do leão, vai me livrar do filisteu, que era o Golias, o gigante 3 metros. Talvez você está diante de um gigante invencível aos olhos humanos. E Deus está dizendo, você pode vencê-lo. Você já venceu outras coisas, você pode vencer esse gigante. Eu não mudei, eu sou o mesmo. Tudo que você tem que fazer é crer, é uma questão de fé, você crê. Você só tem que crer e enfrentar. Você não pode fugir e recuar. Você tem que crer e enfrentar. E Deus vai fazer o que você não pode fazer. Ele vai fazer o que você não pode fazer. Ele prometeu que seria conosco e ele não mudou. Ele não mente. Ele não falha. A fidelidade de Deus é eterna. Deus não cochila, Deus não dorme. Deus não se cansa, Deus não fadiga. Deus não nos desampara. O pai e a mãe podem desamparar, mas Deus não desampara. Até uma mãe pode esquecer do filho que cria. E a gente vê aí quantas mães que abandonam seus filhos, mas Deus não nos abandona. E Deus está dizendo que Ele não te abandonou, Ele não vai te abandonar, Ele não te deixou, não te desamparou, não vai te desamparar, já foi com você antes, vai ser agora. Tudo que tem que fazer é crer e enfrentar. O Deus que foi com você em outras situações vai ser agora. E é o que Davi disse. O Deus que me livrou do urso, do leão, animais selvagens, violentos, é o mesmo que vai me livrar agora. Eu vou enfrentar o Golias e ele vai me livrar. Enfrenta esse Golias, enfrenta esse problema e Deus vai te livrar. Você vai terminar com o Golias no chão, você vai cortar a cabeça dele e vai colocar na sua estante de troféus. Porque todos nós, espiritualmente, temos uma estante onde nós guardamos os nossos troféus de vitórias. Eu tenho vários, você tem. Eu tenho certeza que você tem. Você tem troféus, você tem, eu venci isso, isso. E você vai ter mais esse, que vai ser a cabeça desse Golias aí. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Levanta o teu espírito e enfrenta. Porque a palavra para você é que Deus já te livrou antes e vai te livrar agora. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu? Aconteceu, bispo, que eu achava assim que sempre tinha que orar por coisas mais importantes. Então, pela minha casa própria,
eu não achava assim, uma necessidade, mesmo por uma comodidade, que eu moro na casa, é uma herança, né, dos filhos, assim, mas eu moro com a minha mãe numa casa que meu pai deixou. Então eu nunca busquei por casa própria. Estava conformada. Estava conformada, estava tranquila ali, né? E eu acho até que por um cuidado de Deus, na campanha da mudança, Ele colocou no meu coração esse desejo, que a Bíblia fala que Deus coloca o desejo de fazer o realizar de todas as coisas. E eu comecei a orar nesse sentido, mas eu não sabia nem como pedir essa casa. E eu peguei e marquei, condomínio fechado e pronto. E aqui também. E quando eu comecei a orar no projeto da mudança, na campanha da mudança, nós sentimos que foi acontecendo algumas coisas, sabe? Estava parecendo que saiu no negócio, tudo. De repente, no final, amarrou tudo, não aconteceu nada. E eu continuei orando. Entramos no propósito do projeto? Início, no projeto, né, do início do ano. E eu coloquei a mesma coisa. Condomínio fechado, tal, e continuei orando. Falei, eu sei que o senhor pode, quer fazer, né, e vai me abençoar. E tal. E eu continuei. Eu sei que bem no início, pastor Bispo, bem no início, o meu filho, que mora em São Paulo, e ele sempre vem passar o fim de semana comigo, ele falou, mãe, eu vou conversar com o Tato e depois eu te levo para ver o negócio. Eu falei, tudo bem, mas coisa deles, tal, não me incomodei. Quando ele chegou, ele falou, mãe, agora eu vou te levar e você pode assinar toda a papelada. Eu falei, que papelada? Ele falou, nós compramos um apartamento para a senhora. Deus abençoou eles, deu condições a eles de te presentear com um apartamento? Apartamento. Aí, Deus tem suas formas de agir, tá vendo? Deus tem seus meios. Você vê, enquanto ela estava ali conformada, aceitando a situação, tá bom do jeito que tá bom. Quando ela passou a orar, eu quero a minha, Deus também começou a agir. Deus começou a criar os seus meios. E Deus abençoou os seus filhos, deu condições a eles de te presentear com o seu apartamento. Um apartamento. Então, eu na hora, sabe que aconteceu o milagre, né? E na hora eu lembrei que algumas vezes foi pregada a palavra que Deus ia surpreender. E realmente Deus me surpreendeu com isso. Aí, meu filho voltou, né, dali uns 15 dias, ele tinha prestado um serviço que ele trabalha de prestação de serviço lá em São Paulo, na área de informática. E foi numa empresa muito grande, uma multinacional, tudo. E a multinacional ficou assim, encantada com o jeito dele trabalhar e tudo, tal, ofereceu um salário. O salário dele é muito bom, bispo, é um excelente salário. E ofereceu quase o dobro, né? Assim, não, a metade, sabe? 50% mais ou menos ofereceu para ele, ele não aceitou. Infidelidade à empresa que ele está e tudo. Aí o diretor dessa outra empresa, conversando com o diretor dele, elogiou muito o trabalho dele e tal, né? E falou que até queria ele como funcionário, mas ele não aceitou por fidelidade à empresa. Aí o atual da empresa onde ele trabalha, o presidente, foi lá, conversou com o diretor, cobriu o salário lá, a oferta do outro. O que te oferecer, eu vou pagar. Cobriu a oferta, ofereceu um curso na Carolina do Norte e um curso em São Francisco, para esse ano ainda. E aí ele foi abençoado lá. O aumento dele, assim, o aumento é o salário do sonho de muito chefe de família. Muito chefe de família. Aí ele pegou e falou assim, mãe, eu tiro o meu dízimo com todo, assim, com todo desprendimento do meu coração, que eu sei que esse salário foi Deus que me deu. E esse aumento vai ser todinho para você investir no apartamento. Eu quero que você coloque tudo do bom e do melhor, troque todo o piso, coloca porcelanato, coloca tudo do bom e do melhor, todo o acabamento do melhor. Até hoje o que a gente tem é bênção, mas eu não quero que vá nada para lá. A senhora vai levar tudo novo. Que maravilha. Já móveis, pode... Então, isso que... Mais do que a senhora imaginou, mais do que a senhora projetou. Abençoada. Em nome de Jesus. Por cabeça. Por cabeça. Entrou 2013 arrebentando. A pesca já está aqui fazendo isso. Como que era a vida da senhora antes de viver a fé que a senhora vive hoje dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, antes de eu vir para o ministério e receber toda essa visão, eu era uma pessoa muito difícil. Eu vou me moldando ainda, sabe? Estou mudando, mas assim, era uma pessoa que eu brigava muito, eu não levava desaforo para casa, eu lutava até o final. Se me falasse uma palavra, eu escutava um abecedário inteiro. Eu era muito, muito nervosinha, irritadinha, que falava, que discutia, nunca me importei muito com o outro. Eu era bem difícil de lidar. Passou por diversas situações, vivendo no mundo, uma vida totalmente errada, fora dessa direção. Sim, eu nunca dei valor à vida, nunca dei valor à minha vida. Eu sempre
sempre lutei aí para, vou me divertir, vamos zoar, bebia muito. Como eu disse da primeira vez, a senhora até tive problema com bebida sério, assim, de parar em hospital. Era muito de viver o agora, porque se a gente morrer a vida é curta, então a gente tem que aproveitar. Sempre tive esse pensamento errado, tinha vícios, eu bebia, fumava, era descamada, a vida era triste. A partir do momento que a senhora se conscientizou com a direção que a senhora recebeu do Ministério Mudança de Vida, a vida da senhora começou a mudar. Mudou. E assim, quando eu recebo a palavra que vem do altar, já começo a pensar naquilo em mim, as coisas que são faladas, né, pelo Espírito Santo ali através da bispa. Eu começo a colocar isso na minha vida, como que eu vou mudar, como que eu vou fazer, como que eu posso pegar aquilo para mim, aquele ensinamento e colocar na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor, né? E aí assim, tive a oportunidade fantástica de passar o ano novo aqui, passar a virada do ano aqui, eu, minha filha, na presença de Deus, sabe, de joelho dobrado, e aí começar o ano de um jeito que eu nunca comecei antes, com um comprometimento que eu nunca tive antes. E aí fiz um propósito com Deus, só eu e ele, de que eu iria todas as madrugadas, a partir do dia 2 de janeiro, eu iria acordar todos os dias às 4 da manhã para orar, buscar o Senhor na madrugada. E tenho feito isso. A perseverança levou às vitórias. Sim. Comecei a buscar trabalho, uma vez que fui mandada embora, comecei a distribuir currículo de um monte de empresa, comecei a fazer muitas entrevistas de trabalho, comecei a receber não em todas as entrevistas de trabalho e continuei firme, continuei forte. Falei, não, alguma coisa tem que acontecer porque eu sei que Deus tá me direcionando para alguma boa coisa. E aí num culto que eu cheguei aqui, acabei vindo e assim, a bispa falou que as coisas não estavam mortas, se a gente estava recebendo um não, que era pra gente persistir, porque eu não estava morto, só estava dormindo. Então eu coloquei isso na minha cabeça e nesse dia eu determinei pra mim que eu queria 2 coisas só: colocar a menina na escola e poder ter um trabalho, né? Porque eu tenho uma filha para cuidar, tenho minha vida, minhas contas, e eu não posso ficar sem trabalhar. E foi maravilhoso, porque eu realmente consegui colocar ela na escola na quinta-feira. E ela pegou e falou para mim, mãe, quando eu chegar em casa eu tenho que orar, mãe, para Deus, para agradecer, porque amanhã é meu dia de aula, meu primeiro dia de aula, e eu vou ter amigos novos, eu já vi a professora, eu já vi o parquinho, eu já vi a escola, mãe, eu gostei, obrigada, Deus. E eu vendo a felicidade dela, isso assim, eu falei, Deus, obrigada, eu acho que a felicidade maior era minha, era mais minha do que dela, né? E nessa mesma quinta-feira acabei fazendo uma entrevista de trabalho que me deu uma resposta positiva na sexta-feira à noite. Então eu falei, Senhor, assim como eu pedi ao Senhor, me dá uma resposta, meu Deus, essa semana, por favor, o Senhor me deu uma resposta. E eu fiquei pensando muito numa coisa que a bispa falou, de quando ela ia para a igreja no começo da vida e ela ia para a igreja com os 2 meninos pequenos dela e ela conseguiu um dia comprar uma bicicleta. E aí eu fiquei pensando nesse negócio da bicicleta que ela falava, para o menino levantar os pezinhos para o pé não machucar na roda da bicicleta. Então eu falei assim, Senhor, todo mundo passa por dificuldade e todo mundo vence, eu também vou vencer, porque eu também tenho as minhas dificuldades, eu moro longe da igreja, eu moro na Zona Sul, a igreja aqui central. Eu pego 3 ônibus, eu demoro 2 horas para chegar aqui na igreja, eu e Isabela, e a gente vem com chuva, a gente vem com sol, com frio, com calor. E assim, embora tenha toda uma coisa contra de quem está de fora, sabe? E eu já comecei a me recusar a receber opinião, porque isso só tem me tirado do foco. E eu quero ficar no foco. Eu sei que hoje eu com a minha bicicleta, que é um ônibus, mas eu sei que depois eu vou ter sim o meu carro, o meu ar-condicionado, e vou vir aqui com a minha filha e a gente vai continuar, sabe? A gente vai se mudar da onde a gente está. Eu sei que tudo vai começar a acontecer. Assim como aconteceu na vida da bispa, aconteceu na vida de tanta gente, vai acontecer na minha também, eu tenho fé. Essa direção, essa postura de perseverar em meio a tantos nãos, a tantos levantes, a tantas situações, se deu à prática da direção recebida dentro do ministério. E todo dia perseverando e pegando a palavra que sai daqui, eu assisti a palavra hoje, vou chegar em casa, eu vou assistir de novo no computador, eu baixo, coloco no pendrive, assisto lá no meu DVD e assisto 2, 3, 4, até isso entrar. Eu comecei a perceber que eu tenho mais defeitos do que eu pensava que eu tinha e que eu tenho que me arrumar, e eu tenho me arrumado na palavra, porque assim, para você domar
um caráter como o meu, sabe, que fazia coisas erradas, que era uma pessoa muito difícil de lidar. Para você domar isso, se não for pela palavra de Deus, você não consegue fazer, não dá, é impossível, porque quantas vezes em discussões várias eu falava assim, não, tudo bem, eu vou mudar. Eu mudava por 2 dias, porque eu não tenho força sozinha para fazer isso. Eu esqueci que a senhora tinha 1,5 metro. Pois é, se não for pela força de Deus que me deixa aí com 2, 3 metros, me faz ser gigante, eu não consigo. É só em Deus que eu consigo crescer e é em Deus que eu tô aí. Graças a Deus, vencendo e perseverando e vendo que realmente aí Deus está na minha vida. E quando as pessoas falam, aí cadê? Aí a bispa não vai te ajudar? Cadê seu Deus? Aí meu Deus está aqui, ó, me ajudando agora. Sem contar que até mesmo um dinheiro que a senhora não esperava veio. Veio. Minha aluna estava me devendo já desde o ano passado, algumas aulas, e de repente ela me ligou. Ai, Manu, olha só, porque eu recebi e agora eu quero te pagar, então eu tô indo na sua casa. Mas é que eu tô indo para a igreja, tem como a gente se encontrar amanhã? A gente acabou se encontrando numa quinta-feira, e aí ela me pagou. Eu tinha ido para uma entrevista de trabalho também. Quando eu saí da entrevista, estava chovendo muito. Eu tomei 3 banhos de chuva por causa dos ônibus que me molhavam, mas cheguei na igreja molhada e com o envelope na mão, porque eu tinha que entregar meu dízimo, porque eu sou dizimista. Eu falei, Senhor, eu não entreguei meu dízimo na consagração dos dizimistas no domingo, mas está aqui o meu envelope para poder honrar com a minha... Eu tenho um voto com o Senhor, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, eu sou, e está aqui meu dinheiro, desculpa o atraso. Pagou aluguel? Paguei o aluguel, foi maravilhoso. Eu pude pagar o aluguel, pude trazer meu dízimo, comprar alguma coisa para minha filha, sabe? É maravilhoso servir a Deus, porque a gente percebe o cuidado dele. A senhora, como evidência de perseverança, de postura de fé, o que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora? Que às vezes está desanimada, desacreditada e tem se entregado por todas as situações que tem se levantado diante dela. Qual a orientação que a senhora dá para essa pessoa? Eu diria que não se entrega, por favor, sabe? Deixa Deus agir. É muito difícil no começo, né? Mas assim, e eu tô no começo e tá sendo maravilhoso para mim. Às vezes as pessoas vêm e falam, não, mas não é assim, mas olha, isso não dá certo. Dá sim. Para de ouvir opinião das pessoas não levam a gente para lugar nenhum, principalmente quando a gente se propõe a andar no caminho do Senhor. A opinião das pessoas vem justamente para tirar a gente do caminho, sabe? Se a gente escutar a palavra, se focar na palavra, e não importa o que tá falando, às vezes pessoas que têm muita influência na nossa vida justamente são usadas pelo mal, para tirar a gente. Não, tá bom, obrigado, sua fé, amém, você acredita nisso, tá bom, mas eu não vivo de opinião, eu vivo da palavra e eu quero viver da palavra e eu desejo para a pessoa que está assistindo que viva da palavra também. Hoje forte e abençoada. Amém, em nome do Senhor Jesus, é forte. O que o ministério representa para a senhora hoje? Para mim, representa tanta coisa. Esse ministério tem me feito forte. Esse ministério é minha casa, é a minha força. Eu estou mais dentro dessa igreja do que dentro da minha própria casa, sabe? Assim, eu deixo a minha filha aqui. Eu creio assim que a gente está crescendo muito. Ela tá crescendo, já sabe evangelizar, fala de Deus para as pessoas. E eu estou crescendo junto com ela aqui dentro, porque Deus tem me direcionado só a grandes vitórias. Eu adoro esse lugar, eu desejo a todo mundo que venha para cá também. Feliz. Muito. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez estava até nesse momento, porque agora eu creio que ela foi confortada, mas estava aflita, angustiada, preocupada, ansiosa, talvez até se sentindo desesperada, não sei. Mas eu oro por ela porque o Senhor a ama e está do lado dela. E eu repreendo toda essa pressão espiritual, essa força diabólica que tem vindo sobre ela para oprimi-la. E ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Tudo que se levantou, eu ordeno que caia em nome de Jesus. Que esse Golias caia em nome de Jesus. Essa força diabólica que se levantou contra ela, caia em nome de Jesus. Eu determino a vitória dela. Eu quero concordar com a vitória dela e ligá-la aqui na terra para que seja ligada no céu. E eu desligo tudo isso que tem afligido e oprimido a vida dela aqui na terra para que seja desligado no céu. E eu determino nas mãos dela aquilo que ela precisa, o livramento que ela precisa. E como o Senhor livrou
o Davi do urso, do leão e do Golias e de tantas outras situações. E eu sei que o Senhor já livrou ela antes e vai continuar livrando. Esse livramento pertence a ela, o Senhor é com ela. E eu determino essa vitória nas mãos dela. Que ela receba força, paz, alegria, conforto, alegria no espírito, que as lágrimas sejam enxugadas, que a força tome o corpo dela, a vida dela, que a alegria e o ânimo renove e domine a vida dela agora, que o espírito dela reviva e que ela se levante e siga em frente, porque o Senhor é com ela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino vitórias e milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente prosperadas e enriquecidas para a glória do teu nome, porque elas têm financiado o teu reino. Desperta também mais semeadores, meu Pai, para a tua obra, pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que tomem a decisão e passem a semear nele, porque elas vão viver as suas promessas. Que todos sejam abençoados agora. Onde esse programa estiver chegando, que vida, força estejam chegando também. Para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus. Se volte para Deus, esteja entre nós, nós estamos aqui para te ajudar. Deus te abençoe imensamente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.